Vôlei de base feminino, joelho valgo e os desafios no treinamento físico e técnico. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira. Março de 2026. Você sabia que até 70% das lesões de ligamento cruzado anterior em atletas de vôlei feminino poderiam ser evitadas com intervenções específicas de treinamento? No cenário competitivo atual, onde a excelência técnica e a longevidade da carreira atlética são imperativos, compreender as particularidades biomecânicas do joelho feminino tornou-se uma necessidade estratégica para gestores esportivos e profissionais da área de desenvolvimento humano. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, revelando que o geno valgo dinâmico representa o fator de risco biomecânico mais significativo para lesões não contato no joelho de jovens voleibolistas, especialmente durante as fases críticas de pouso após o ataque e o bloqueio. Os achados demonstram que programas de treinamento neuromuscular implementados na fase pré-puberal reduzem em até 80% a incidência de lesões graves, ao mesmo tempo em que otimizam o desempenho técnico e a eficiência energética dos movimentos específicos da modalidade. Para organizações que buscam maximizar o retorno sobre investimento em categorias de base e garantir a sustentabilidade de seus talentos, a aplicação destes conhecimentos configura-se como diferencial competitivo essencial. A implementação de protocolos preventivos baseados em evidências científicas não apenas protege o capital humano institucional, mas também estabelece padrões de excelência que repercutem positivamente em indicadores de performance e saúde ocupacional a longo prazo. Resumo. O presente estudo investiga as relações biomecânicas entre o geno valgo dinâmico e as lesões de joelho em atletas de vôlei de base feminino, analisando os desafios metodológicos do treinamento físico e técnico na prevenção de lesões do ligamento cruzado anterior. A pesquisa adota a abordagem qualitativa de revisão bibliográfica crítica, fundamentada em bases indexadas como PubMed, Cielo e Frontiers in Sports and Active Living, contemplando literatura dos últimos 10 anos complementada por referências clássicas da biomecânica esportiva. Os resultados indicam que atletas femininas adolescentes apresentam risco 4 vezes superior ao masculino para lesões não contato do joelho, predominantemente associadas ao colapso dinâmico do joelho em valgo durante aterrissagens unipodais após o ataque. Fatores anatômicos, hormonais e neuromusculares interagem de maneira complexa, exigindo intervenções específicas que integrem fortalecimento da cadeia posterior, treinamento proprioceptivo e correção de padrões motores. A análise revela que programas de prevenção estruturados, iniciados na fase pré-puberal e mantidos ao longo da temporada, reduzem significativamente a incidência lesional sem comprometer o desenvolvimento técnico esportivo. Conclui-se que a abordagem multidimensional do treinamento, considerando as especificidades sexuais e etárias, constitui estratégia indispensável para a sustentabilidade da carreira atlética e a eficácia dos programas de formação em vôlei feminino de base. Palavras-chave: vôlei feminino de base, geno valgo dinâmico, lesões do joelho, treinamento neuromuscular, prevenção de lesões, biomecânica esportiva. Introdução. A prática do voleibol na infância e adolescência feminina experimentou crescimento exponencial nas últimas décadas, acompanhada por preocupações crescentes relacionadas à saúde articular dos praticantes. A modalidade caracteriza-se por demandas biomecânicas específicas que expõem o complexo articular do joelho a cargas repetitivas e impactos significativos, particularmente durante as fases de impulsão e aterrissagem dos fundamentos de ataque e bloqueio. Neste contexto, o geno valgo dinâmico, fenômeno biomecânico caracterizado pelo colapso medial do joelho durante atividades de carga, emerge como fator crítico de risco para lesões não contato, especialmente do ligamento cruzado anterior. A relevância deste tema justifica-se pela magnitude do problema. Estudos epidemiológicos recentes demonstram que atletas femininas de vôlei apresentam incidência de lesões de joelho significativamente superior à observada em atletas masculinos da mesma modalidade, com taxas que podem atingir 4 vezes o risco masculino para lesões do ligamento cruzado anterior.
Esta disparidade não se restringe às competições de elite, estendendo-se às categorias de formação, onde a maturação esquelética e neuromuscular incompleta agrava as vulnerabilidades biomecânicas inerentes ao sexo feminino. O problema de pesquisa centra-se na necessidade de compreender como o geno valgo dinâmico se manifesta nas atletas de vôlei de base feminino e quais estratégias de treinamento físico e técnico demonstram eficácia na sua mitigação, sem comprometer o desenvolvimento das habilidades específicas da modalidade. Questões subsidiárias incluem a identificação dos fatores etiológicos que predispõem ao valgo dinâmico, a análise das implicações biomecânicas das aterrissagens unipodais típicas do vôlei, e a avaliação de protocolos preventivos baseados em evidências científicas. O objetivo geral deste estudo consiste em analisar as relações entre geno valgo dinâmico e lesões de joelho em atletas de vôlei de base feminino, propondo diretrizes metodológicas para o treinamento físico e técnico que otimizem a prevenção de lesões mantendo a performance esportiva. Os objetivos específicos compreendem: caracterizar os mecanismos biomecânicos do geno valgo dinâmico no contexto específico do vôlei feminino de base, identificar os fatores de risco intrínsecos e extrínsecos associados ao colapso valgo durante aterrissagens, analisar a eficácia de intervenções de treinamento neuromuscular na redução de ângulos de valgo, e propor recomendações práticas para a periodização do treinamento considerando as especificidades da população-alvo. A justificativa teórica fundamenta-se na lacuna existente entre o conhecimento biomecânico avançado sobre lesões de joelho em atletas femininas e a aplicação prática deste conhecimento nos programas de formação de voleibol. Enquanto a literatura científica acumula evidências robustas sobre fatores de risco e mecanismos lesivos, muitos programas de treinamento em categorias de base permanecem desprovidos de componentes específicos de prevenção de lesões, ou aplicam protocolos genéricos inadequados às demandas específicas da modalidade. A justificativa prática reside na necessidade imperativa de proteger a saúde de jovens atletas em fase de desenvolvimento, garantindo não apenas a longevidade de suas carreiras, mas também a sustentabilidade dos investimentos realizados por clubes e instituições formadoras. Desenvolvimento. A compreensão dos mecanismos biomecânicos subjacentes ao geno valgo dinâmico requer análise integrada de fatores anatômicos, neuromusculares e hormonais que caracterizam a população feminina em fase de desenvolvimento. O termo geno valgo, oriundo do latim genu, joelho, e valgus, curvado para fora, descreve anatomicamente a angulação do membro inferior em que o joelho apresenta desvio medial em relação à linha mecânica do corpo. No contexto dinâmico do esporte, contudo, o fenômeno de interesse clínico e desportivo é o valgo dinâmico, definido como o colapso transiente do joelho em direção à linha medial durante atividades de carga, particularmente aterrissagens e mudanças de direção. Estudos biomecânicos tridimensionais demonstram que durante aterrissagens após o ataque no vôlei, atletas femininas apresentam ângulos de valgo que podem atingir 5,8 graus em pouso frontal e 8,8 graus em pouso lateral, valores significativamente superiores aos observados em atletas masculinos e associados a tensões críticas no ligamento cruzado anterior. A magnitude destes ângulos assume relevância clínica quando se considera que o ligamento cruzado anterior, estrutura fundamental para a estabilização rotacional do joelho, possui limite de tensão aproximado de 2.000 newtons, valor facilmente excedido em situações de valgo dinâmico combinado com rotação interna do fêmur e forças de reação vertical elevadas. A etiologia do geno valgo dinâmico em atletas femininas de vôlei é multifatorial, envolvendo componentes anatômicos, hormonais e neuromusculares. Anatomicamente, a maior largura da pelve feminina resulta em ângulo quadríceps mais pronunciado, aumentando o momento de rotação interna do fêmur durante a carga. Adicionalmente, a menor dimensão do entrece ósseo femoral e a maior laxidez ligamentar intrínseca, particularmente durante fases do ciclo menstrual com picos de estrogênio, contribuem para a instabilidade articular.
Estudos recentes identificaram receptores de estrogênio no ligamento cruzado anterior, sugerindo que flutuações hormonais podem alterar diretamente a composição e resistência do tecido conjuntivo, embora esta evidência ainda gere debates na comunidade científica. Do ponto de vista neuromuscular, o padrão de recrutamento muscular em atletas femininas difere significativamente do observado em atletas masculinos durante aterrissagens. Análises eletromiográficas revelam ativação tardia ou insuficiente dos músculos isquiotibiais e glúteos, responsáveis pelo controle da extensão anterior da tíbia e da estabilização frontal do quadril, respectivamente. Esta deficiência neuromuscular resulta em predominância do torque quadríceps, que tende a projetar a tíbia anteriormente, aumentando a tensão no ligamento cruzado anterior. A fraqueza do glúteo médio, músculo estabilizador frontal do quadril, permite a rotação interna e adução do fêmur, mecanismo diretamente relacionado ao colapso valgo. O vôlei de base feminino apresenta características específicas que exacerbam os fatores de risco mencionados. A fase de desenvolvimento motor e esquelético, típica das categorias sub-13, sub-15 e sub-17, coincide com períodos de instabilidade neuromuscular e hormonal. A introdução precoce de treinamentos de alta intensidade, com volumes de saltos que podem atingir 1000 aterrissagens semanais em atletas de elite juvenil, expõe estruturas articulares ainda em maturação a cargas repetitivas potencialmente lesivas. A técnica de aterrissagem, fundamental para a dissipação de energia, frequentemente é negligenciada em favor do desenvolvimento de habilidades ofensivas, criando déficits motoras que se manifestam em padrões de movimento de risco. A biomecânica específica das aterrissagens no vôlei diferencia-se de outras modalidades esportivas pela predominância de pouso unipodal após o ataque e pela frequência de transições laterais rápidas durante o bloqueio. Estudos cinemáticos demonstram que aterrissagens após o ataque, particularmente quando executadas com passo recuado, geram cargas assimétricas que aumentam o risco de lesão no membro de apoio posterior. A alternância inadequada dos membros de impulsão e aterrissagem resulta em sobrecarga crônica do joelho dominante, fenômeno observado em atletas de ponta e centrais que não variam a técnica de aproximação. A fadiga representa fator modulador crítico da qualidade do movimento em voleibolistas. Análises sequenciais de jogos demonstram alterações progressivas nos padrões de aterrissagem ao longo de sets, com redução dos ângulos de flexão de joelho e aumento da rigidez articular na resposta ao impacto. Aterrissagens com menor flexão de joelho, típicas de estados de fadiga, transferem forças de impacto diretamente para estruturas passivas do joelho, aumentando a tensão no ligamento cruzado anterior e a pressão de contato patelofemoral. O geno valgo dinâmico manifesta-se de forma exacerbada em condições de fadiga, quando a capacidade de controle neuromuscular está comprometida. A abordagem do treinamento físico para a prevenção do geno valgo dinâmico deve fundamentar-se em princípios de especificidade, progressão e individualização. Programas de fortalecimento muscular devem priorizar a cadeia posterior, particularmente isquiotibiais e glúteos, buscando equilibrar a relação de força entre quadríceps e isquiotibiais e desenvolver a estabilidade frontal do quadril. Exercícios como o levantamento terra-romeno, a elevação pélvica e o agachamento unipodal, progressivamente carregados, demonstram eficácia no desenvolvimento da força necessária ao controle dinâmico do joelho. O treinamento pliométrico, quando adequadamente prescrito, constitui ferramenta essencial para a reeducação dos padrões de aterrissagem. Saltos de caixote com ênfase na qualidade do pouso, drop jumps com foco na estabilização imediata do joelho, e exercícios de salto com mudança de direção progressivamente complexos, permitem desenvolver a capacidade de absorção de impacto e o controle do alinhamento articular. A instrução explícita para aterrissagem suave, com contato inicial no antepé, flexão progressiva de joelho e quadril, e manutenção do alinhamento joelho-pé, deve acompanhar todas as atividades pliométricas. A propriocepção, definida como a capacidade do sistema nervoso central de reconhecer a posição corporal no espaço e responder a estímulos mecânicos sem dependência visual, assume papel central na prevenção do geno valgo dinâmico.
Exercícios de equilíbrio unipodal em superfícies instáveis, como discos de equilíbrio ou plataformas oscilantes, desafiam o sistema sensório-motor a realizar microajustes contínuos que fortalecem os mecanismos reflexos de estabilização articular. A integração de estímulos proprioceptivos durante movimentos específicos do vôlei, como aterrissagens simuladas após bloqueio, promove a transferência dos ganhos de controle motor para a situação competitiva. O treinamento técnico no vôlei de base feminino deve incorporar explicitamente a instrução de padrões de movimento seguros. A variação sistemática dos membros de impulsão e aterrissagem durante o ataque, a ênfase na flexão de joelho durante o pouso do bloqueio, e a correção imediata de desvios valgo observados durante a execução dos fundamentos, constituem estratégias de baixo custo e alta eficácia preventiva. A utilização de feedback visual, por meio de gravações em vídeo ou espelhos durante o treinamento, facilita a conscientização das atletas quanto aos seus padrões de movimento. A periodização do treinamento deve considerar a acumulação de carga sobre o joelho ao longo da temporada competitiva. A redução dos volumes de treinamento pliométrico durante a temporada, mantendo-se predominantemente no período pré-competitivo, previne a sobrecarga crônica do tendão patelar e estruturas articulares. A inclusão de sessões específicas de fortalecimento e propriocepção, mesmo durante a temporada competitiva, mantém os ganhos neuromusculares desenvolvidos na pré-temporada. O monitoramento da fadiga, por meio de escalas subjetivas ou testes de salto simples, permite ajustar as cargas de treinamento de forma individualizada. A abordagem multidisciplinar, integrando treinadores, preparadores físicos, fisioterapeutas e médicos do esporte, otimiza a identificação precoce de atletas em risco e a implementação de intervenções personalizadas. Triagens de movimento, utilizando protocolos validados como o teste de agachamento unipodal ou aterrissagem de drop jump bilateral, permitem identificar atletas com padrões de valgo dinâmico antes do desenvolvimento de sintomas ou lesões. A intervenção precoce em atletas de risco, com programas de treinamento neuromuscular específicos, demonstra eficácia superior às abordagens universais aplicadas a toda a equipe. Considerações especiais aplicam-se à fase puberal, período de maior vulnerabilidade para o desenvolvimento de padrões de movimento de risco. As alterações hormonais, o crescimento acelerado de ossos longos em relação ao desenvolvimento muscular, e a instabilidade neuromuscular transitória característica desta fase, criam janela de risco particularmente significativa. A implementação de programas de prevenção iniciados imediatamente antes ou no início da puberdade, com duração mínima de 6 semanas e manutenção ao longo da temporada, demonstra maior eficácia na modificação de padrões motores antes da cristalização de hábitos inadequados. A análise crítica da literatura revela que programas de prevenção de lesões que integram componentes de fortalecimento muscular, treinamento pliométrico, exercícios de propriocepção e educação técnica, reduzem significativamente a incidência de lesões de joelho em atletas femininas de vôlei. Estudos de intervenção demonstram reduções de até 80% na taxa de lesões do ligamento cruzado anterior em populações que realizam treinamento neuromuscular estruturado comparadas a grupos controle. A eficácia destes programas, contudo, depende crucialmente da adesão e da qualidade da execução, fatores diretamente relacionados à capacitação dos profissionais que os implementam e à cultura organizacional de prevenção estabelecida no ambiente esportivo. Conclusão: o geno valgo dinâmico configura-se como fator de risco biomecânico central para lesões de joelho em atletas de vôlei de base feminino, resultante da interação complexa de fatores anatômicos, hormonais e neuromusculares específicos do sexo feminino e da fase de desenvolvimento. A magnitude dos ângulos de valgo observados durante aterrissagens específicas do vôlei, combinada com as elevadas forças de reação do solo geradas pelos saltos repetitivos, explica a maior vulnerabilidade desta população às lesões não contato do ligamento cruzado anterior e outras patologias articulares.
A análise dos mecanismos etiológicos revela que o colapso valgodinâmico não é determinado exclusivamente por fatores anatômicos inalteráveis, mas fortemente influenciado por padrões de recrutamento muscular modificáveis através de treinamento adequado. A ativação tardia ou insuficiente dos isquiotibiais e glúteos, a fraqueza do glúteo médio, e a técnica inadequada de aterrissagem, constituem alvos passíveis de intervenção que oferecem retorno significativo em termos de redução de risco. As aplicações práticas deste estudo orientam-se para a implementação de programas de treinamento neuromuscular específicos, iniciados preferencialmente na fase pré-puberal, que integrem fortalecimento da cadeia posterior, treinamento pliométrico com ênfase na qualidade de aterrissagem, exercícios de propriocepção e correção técnica dos fundamentos. A periodização destes componentes ao longo da temporada, a consideração da fadiga como fator modulador do risco, e a abordagem individualizada baseada em triagens de movimento, maximizam a eficácia preventiva sem comprometer o desenvolvimento da performance esportiva. As implicações teóricas desta pesquisa contribuem para a compreensão da especificidade das demandas biomecânicas do vôlei feminino de base, destacando as limitações da aplicação indiscriminada de protocolos genéricos de prevenção desenvolvidos para outras modalidades. A necessidade de adaptações específicas que considerem os padrões de movimento únicos do vôlei, particularmente as aterrissagens unipodais assimétricas após o ataque, orienta o desenvolvimento de intervenções mais precisas e eficazes. Recomendações para pesquisas futuras incluem investigações longitudinais que acompanhem cortes de atletas desde as categorias de base até a idade adulta, avaliando a persistência dos padrões de movimento adquiridos e a incidência de lesões ao longo da carreira. Estudos biomecânicos utilizando tecnologias de análise tridimensional em condições de jogo simulado, considerando o efeito da fadiga e a especificidade posicional, ampliarão a compreensão dos mecanismos de risco. Adicionalmente, pesquisas sobre a eficácia de diferentes estratégias de feedback e instrução motor na correção do geno valgodinâmico contribuirão para o aprimoramento das metodologias de intervenção. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências bibliográficas. 1. Abrams, G. D. et al. Functional Performance Testing After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction, a Systematic Review. Orthopedic Journal of Sports Medicine, v. 2, n. 1, 2014. 2. Athletic Lab, Learn How to Prevent Volleyball Injuries. Athletic Lab Physical Therapy e Sports Performance, 2025. Disponível em Acesso em Mar. 2026. 3. Bar, M, A, Bar, R, Jump Frequency May Contribute to Risk of Jumpers Knee, a Study of Interindividual and Sex Differences in a Total of 11,943 Jumps Video Recorded During Training and Matches in Young Elite Volleyball Players. British Journal of Sports Medicine, v. 48, número 17, p. 1322 a 1326, 2014. 4. Boden, B. P. Griffin, L. Y. Garrett Jr., W. E. Etiology and Prevention of Non-Contact ACL Injury. Phys Sports Med, V. 8, p. 53 a 60, 2000. 5. Butler, R. J. et al. Competencies and Treatments of the Ankle and Foot in Sports. Em Sports Medicine, Filadélfia, Elsevier, 2013. 6. De Blicker, C. et al. Injury Risk in Youth Volleyball Players, a Systematic Review. Journal of Sports Sciences, v. 38, número 20, p. 2345-2356, 2020. 7. De Stefano, L. J. et al. Systematic Review and Meta-Analysis of the Effects of Neuromuscular Training on ACL Injury Risk. Sports Medicine, v. 48, número 2, p. 423 a 436, 2018. 8. Ford, K. R. Mayer, G. D. Euet, T. E.
Valgusni Motion During Landing in High School Female and Male Basketball Players. Medicine and Science in Sports and Exercise, v. 35, número 10, p. 1745 a 1750, 2003. 9. Fox, A. S. et al. What is Normal? Female Lower Limb Kinematic Profiles During Athletic Tasks Used to Examine Anterior Cruciate Ligament Injury Risk. Journal of Sports Sciences, v. 32, número 2, p. 121 a 130, 2014. 10. Frontiers in Sports and Active Living. Understanding ACL Injuries in Volleyball, a Systematic Review of Epidemiology and Risk Factors. Frontiers in Sports and Active Living, v. 7, art. 1.675.136, 2025. 11. Gornitsky, A. L. et al. Sport Specific Early Risk and Incidence of Anterior Cruciate Ligament Tears in High School Athletes, a Systematic Review and Meta-Analysis. American Journal of Sports Medicine, v. 43, número 10, p. 2659, 2668, 2015. 12. Euet, T. E. et al. Biomechanical Measures of Neuromuscular Control and Valgus Loading of the Predict Anterior Cruciate Ligament Injury Risk in Female Athletes. American Journal of Sports Medicine, v. 33, número 4, p. 492 a 501, 2005. 13. Hunt, M. A. et al. The Association of Encodorsiflexion and Dynamic in Valgus in Healthy Adults. Journal of Orthopedic Research, v. 26, número 10, p. 1407 a 1411, 2008. 14. Journal of Motor Control and Learning. Response of the Joint Biomechanics to Landing Under Internal and External Focus of Attention in Female Volleyball Players. Motor Control, v. 28, número 3, p. 341 a 355, 2024. 15. Konopka, J. A. et al. The Intracellular Effect of Relaxing on Female Anterior Cruciate Ligament Cells. American Journal of Sports Medicine, v. 44, número 9, p. 2384, 2392, 2016. 16. McLean, S. G. et al. Impact of Fatigue on Gender-Based High-Risk Landing Strategy. Medicine and Science in Sports and Exercise, v. 39, número 3, p. 502 a 514, 2007. 17. Morax, P. et al. Study of a Woman Athletes Need to Prevent Valgus. Proceedings of the ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Tampa, Florida, 2017. 18. Montalvo, A. M. et al. Preventing Injuries in Volleyball, Systematic Review and Meta-Analysis. British Journal of Sports Medicine, v. 53, número 22, p. 1401 a 1408, 2019. 19. Maier, G. D. et al. Trunk and Hip Control Neuromuscular Training for the Prevention of Knee Joint Injury. Cliniques in Sports Medicine, v. 27, número 3, p. 425 a 448, 2008. 20. Maier, G. D. et al. The Effects of Generalized Joint Laxity on Risk of Anterior Cruciate Ligament Injury in Young Female Athletes. American Journal of Sports Medicine, v. 36, número 6, p. 1073 a 1080, 2008. 21. Papas, E. Carpes, F. P. Lower Extremity Kinematic Asymmetry in Male and Female Athletes Performing Jump Landing Tasks. Journal of Science and Medicine in Sport, v. 15, número 1, p. 87 a 92, 2012. 22. Patel, D. S. et al.
Epidemiology of Anterior Cruciate Ligament Injuries in High School Athletes. Orthopedic Journal of Sports Medicine, v. 9, n. 5, 2021. 23. Reesser, J. C. et al. Strategy for the Prevention of Volleyball-Related Injuries. British Journal of Sports Medicine, v. 40, número 7, p. 594 a 600, 2006. 24. Renstrom, P. et al. Non-Contact ACL Injuries in Female Athletes, an International Olympic Committee Current Concepts Statement. British Journal of Sports Medicine, v. 42, número 6, p. 394 a 412, 2008. 25. Richards, D. P. et al. Joint Dynamics Predict Patellar Tendinitis in Elite Volleyball Players. American Journal of Sports Medicine, v. 24, número 5, p. 676 a 683, 1996. 26. Shin, C. S. et al. Valgus Load Enduring Jump Landings in High School Female Basketball Players. Journal of Orthopedic Research, v. 29, número 4, p. 543 a 549, 2011. 27. Snaeb Jorson, T. et al. Anterior Cruciate Ligament Injuries in Adolescent Athletes, a Systematic Review. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, v. 27, número 12, p. 1922 a 1931, 2017. 28. Stephenson, M. L. et al. An Umbrella Review of Systematic Reviews on Risk Factors and Prevention Strategy for Anterior Cruciate Ligament Injuries. British Journal of Sports Medicine, v. 55, número 15, p. 856 a 867, 2021. 29. Tarantino, D. Neuromuscular Control in Injury Prevention and Rehabilitation for Female Volleyball Players. Journal of Sports Rehabilitation, v. 29, número 4, p. 512 a 520, 2020. 30. Taylor, J. B. et al. Injury Prevention in Volleyball, Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Medicine, v. 52, número 6, p. 1345 a 1360, 2022. 31. Tillman, M. D. et al. Jumping and Landing Techniques in Elite Women's Volleyball. Journal of Sports Science and Medicine, v. 3, número 1, p. 30 a 36, 2004. 32. Wild, C. Y. Steele, J. R. Munro, B. J. Why do Girls Sustain More Anterior Cruciate Ligament Injuries than Boys? A Review of the Changes in Estrogen and Musculoskeletal Structure and Function During Puberty. Sports Medicine, v. 42, número 9, p. 733 a 749, 2012. 33. YU, B. Garrett, W. E. Mechanic SMS of Non-Contact ACL Injuries. British Journal of Sports Medicine, v. 41, número 1, p. 47 a 51, 2007. 34. Zahradnik, D. et al. Lower Extremity Mechanics During Landing After a Volleyball Block as a Risk Factor for Anterior Cruciate Ligament Injury. Physical Therapy in Sport, v. 16, número 1, p. 53 a 58, 2015. 35. Zahradnik, D. et al. Ground Reaction Force and Valgus Loading During Landing After a Block in Female Volleyball Players. Journal of Human Kinetics, v. 40, número 1, p. 67 a 75, 2014. 36. Zatsiorsky, v. M. Kramer, W. J. Science and Practice of Strength Training. 2nd ed. Champaign,
Human Kinetics, 2006. 37. Zazulak, B. T. et al. The Effects of Core Proprioception on Knee Injury. American Journal of Sports Medicine, v. 35, número 3, p. 368 a 373, 2007. 38. Zebis, M. K. et al. The Effects of Neuromuscular Training on Joint Motor Control During Sedecuting in Female Elite Soccer and Handball Players. Clinical Journal of Sport Medicine, v. 18, número 4, p. 329 a 337, 2008. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.